vamos lá. Nossa aula de hoje é dia 27, né? Nossa aula de hoje será sobre ceifadores. O que são circuitos ceifadores? São circuitos que têm a funcionalidade de alterar a forma de onda de entrada para que disponibilize apenas o polo desejado pelo circuito. Epa! Espera aí, professor, como assim pelo circuito? Não é o projetista que tem que desejar? Não. Não. A gente escolhe o circuito que me proporciona o que eu desejo. Agora, para eu modificar as características desse circuito, a gente tem que usar algumas leis a nosso favor. Tá? Então, primeiro de tudo, nós temos dois tipos de ceifadores. Né? Nós temos o ceifador de série e os ceifadores paralelos. Um deles você já conhece. Qual é? Um deles você já conhece. Qual? Gente, se tiver errado, eu só vou falar que ele está errado, só isso. Não vou comer ninguém, não vou comer filho de ninguém, não vou bater em ninguém. A não ser que me falem palavrão em sala de aula. Só repete. Não, um deles vocês conhecem. O sério. Por que o sério? Vamos lá. Vamos raciocinar junto. Por que vocês já conhecem o ceifador sério? Ceifador sério é uma aplicação do nosso retificador de meia onda. Então, o retificador de meia onda, ele é já o ceifador sério. Professor, e o onda completa? Com 2 diodos. E o onda completa em ponto? Calma. Esses são outros elementos. Esses eles não podem ser classificados como ceifadores. Por quê? Porque eles interagem diretamente no rebatimento da minha forma de onda. Então eu vou alterar drasticamente a frequência de trabalho do meu sinal. Quando eu estou trabalhando com ceifador, eu não mexo na frequência de saída do meu sinal. Qual dos nossos retificadores que não mexe na frequência de saída do sinal? O de meia onda. Os outros dois, lembre-se que a frequência lá é o dobro, não é? Porque eu tenho o rebatimento, então eu tenho uma frequência o dobro dele. Ele não pode ser classificado como ceifador. Beleza? Mas, professor, e os ceifadores paralelos? A gente já viu uma coisinha do sério. Então vamos começar por aquilo que a gente não viu. Nós vamos olhar os elementos aí, os que são os paralelos. Deixa eu pegar meus alfarrábicos aqui.
Vamos lá. Pergunta, no ceifador sério, o nosso sinal de saída era retirado aonde? No diodo ou no meu resistor de carga? No resistor. Nossa, que medo de falar o resistor. É só pegar a experiência da aula passada. Eu tinha até desenhado aqui alguma coisa, não tinha antes? Sim, né? Lá no resistor. Eu pegava em paralelo com o resistor. Né? Agora, no meu ceifador paralelo, aonde que eu vou pegar minha saída? Com certeza no diodo. Já que no sério eu peguei no resistor, no paralelo eu vou pegar no diodo. Tá? Então, o que acontece? Né? O ceifador paralelo, né? Nós verificamos o sinal de interesse no diodo que fica em paralelo com a saída. Então, eu vou ter lá um circuitinho, um VIN da vida, vou ter uma resistência, vou ter lá um diodo, e em muitos livros, o pessoal pega e coloca um resistorzinho aqui. Tá? Então, eu tenho aqui um RS da vida, o meu diodo, um RL, um resistor de carga, onde eu vou pegar o meu Vout. E aqui eu tenho a minha tensão de entrada. Se nós desenharmos com relação ao tempo aqui, tem a minha entrada no sinal alternado. Então vai continuar mais tensão de pico, menos tensão de pico, e a hora que esse aqui é meu VIN. Desculpa, eu esqueci de colocar essa informação aqui. VIN. Agora eu vou olhar o meu Vout. Vou olhar lá a minha tensão de saída neste circuitinho que nós temos aqui. O que está acontecendo durante todo esse tempo positivo aqui? Ó? Se a gente fizer lá. Durante todo esse tempo positivo, o que está acontecendo com esse diodo? Ele está polarizado direto ou está polarizado reverso? Está polarizado direto. Se ele está polarizado direto, e eu estou medindo a tensão aqui, ó, quanto de tensão eu vou enxergar aqui na minha saída? O colega falou 0. Vocês concordam com ele? Não, eu guardo. O colega ali falou disso. Durante todo esse tempo, nosso diodo está conduzindo, e se eu medir a tensão aqui, nós vamos enxergar 0 na nossa saída. Vocês acham que o colega está certo ou que ele está errado? Eu acho que vai ter só a onda negativa, a onda positiva. Calma. Calma, você já está pensando lá na frente, calma. Eu estou olhando só esse pedacinho aqui. Diego falou 0. Não está errado. Só faltou uma informação. Qual é a aproximação que nós estamos analisando? Se for primeira aproximação, sim, é 0. Está correto. Deve ser 0.
esse tempo, se for primeira aproximação. Porque primeira aproximação, polarizado direto é um curto, certo? Se for segunda aproximação, quanto que nós vamos encontrar aqui? A tensão do diodo. Se for de silício, 0,7. Se for de germânio, 0,3. O porquê que eu estou enfatizando isso? Por que eu fiz isso com vocês? Tem livros que ele só apresenta o ceifador paralelo em segunda aproximação. Ele não apresenta em primeira. Então o gráfico dele sempre vai ter o 0,7. E isso, às vezes, faz o quê? Faz com que a gente se confunda. Tá? Então o que tem que lembrar? Qual é a aproximação que nós estamos analisando? Nesse caso aqui, eu estou colocando como se ele estivesse em segunda aproximação. Então a tensão de diodo igual a 0,7 volts. Com isso, esse cara vai ter aqui quanto? 0,7. Tá? Professor, se fosse primeiro? Zero. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter somente, aí sim, pegar o que o Marcos falou lá, vai ter o quê? Tenho somente o cara negativo aqui desse lado. Certo? Professor, como é que isso aqui surgiu aqui? Como é que vai surgir esse cara negativo? Simples. Concorda que essa parte negativa vai fazer com que esse diodo fique polarizado reversamente? Diodo polarizado reverso. É chave aberta ou chave fechada? Chave aberta. Se ele é uma chave aberta, toda a energia vai estar disponível para quem? Para a minha resistência. Então toda a minha energia de entrada vai estar disponível lá para a minha resistência. Como eu tenho uma energia negativa, vai estar aqui essa energia negativa. Certo? Pergunta. Esse cara é um retificador paralelo, positivo ou negativo? Retificador não, ceifador paralelo positivo ou um ceifador paralelo negativo? Ele é um ceifador paralelo positivo. Por quê? Porque eu cortei a parte positiva do meu sinal. Tá? Então, entendido aqui, ó, essa mágica, por que ele colocou aqui? Primeira também. A única diferença da primeira é que vai ser o quê? Que não vai ter o 0,7. Você vai ficar rentezinho. Só isso. Tá? Beleza? Ele vai ficar bem rente. Tá? Então aqui eu tenho que até adotar aqui, ó, tensão de diodo. Porque a gente está trabalhando em segunda. Mas se fosse em primeira, ele ia ficar rente com a nossa fonte. Então, deixa eu até voltar aqui o nosso diodo. Aqui o nosso diodo, esse aqui então é o ceifador paralelo positivo. Bom, se tem o ceifador paralelo positivo, tem também o ceifador paralelo negativo. Concorda comigo? Se eu cortei essa cara, como é que eu cortaria esse cara aqui? Como é bom dar aula para o pessoal rápido, não é? Vamos ter certeza disso? Né? Então, como é que ficaria o ceifador paralelo negativo? Eu vou ter minha fonte de alimentação, a minha entrada, e vamos ter o nosso diodo polarizado, nossa RL, tensão de entrada, S, tensão de saída. Com isso,
que vai acontecer? Então agora, nesse instante, quando o meu elemento está polarizado, tem o meu polo positivo aqui, ó. Tem o meu polo positivo vindo para cá. O que acontece com esse rapaz? Está polarizado direto ou reverso? Se ele está reverso, chave. Opa! Se ele está reverso, chave aberta. Se é chave aberta, não passa corrente. Se não passa corrente por ele, toda a energia vem para cá. Certo? Como toda a energia está vindo para cá, o que vai acontecer? Eu vou enxergar a mesma situação. Então eu tenho aqui meu polo positivo do meu V1, eu vou ver ele aqui no meu Vout. Então, eu vou ter o mesmo VP no meu Vout. Certo? Tá bom. Quando chega nesse instante aqui, o que vai acontecer com o meu diodo? Ele vai estar polarizado daí como? Direto. Polarização direta no nosso diodo. Primeira aproximação, curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito aqui, eu vou ter tensão aqui nesse cara? Não. Agora, e se eu tiver em segunda aproximação? Polarização direta. Segunda aproximação eu substituo pelo quê? A tensão do diodo. Então, usar a mesma tensão do diodo que nós temos ali, que é o 0,7, significa que esse cara vai ter 0,7 positivo ou negativo. Hã? Ele vai ser 0,7 negativo, ele vai vir até aqui. Aqui eu tive 0,7 positivo, concorda? Aqui ele vai conduzir um pouquinho mais. Certo? Então ele fica esse pedacinho negativo aqui. Certo? Então ele fica menos 0,7 volts. Isso é uma característica do negativo. É uma característica da segunda aproximação. Porque, ó, concorda que eu tive aqui, ó, 0,7 aqui? Ah, verdade. E aqui eu tenho o 0,7 de pedágio. A única coisa é que aqui ele está positivo, está polarizado nesse sentido, e aqui ele está negativo e está polarizado no outro. Só isso. Entenderam aqui por que esse cara é menos 0,7? Pode falar. Ele começa, nesse caso, a cor começa de jeito. Por que ele não corta? Isso. Simples. Eu só senti. Ó, aqui eu tenho positivo, certo? Que terminal que eu tenho no meu diodo aqui? O anodo ou o catodo? Esse é o Catodo, que é o negativo do meu diodo, certo? Então eu tenho cargas positivas vindo para o meu negativo. O que acontece com a minha barreira de potencial do diodo? Aumenta, né? Se ela aumenta, eu não passo corrente por ele. Se eu não passo corrente por ele, meu diodo está aberto, ele está bloqueado, não estou conduzindo. Como não estou conduzindo, a minha energia vem para onde? pra carga. Vem para a carga. Certo? Ah, tá certo. Entendi. E daí, tá certo. Esse gráfico é na carga. Então, Isso aqui é o gráfico da carga. Beleza? E aqui é o gráfico da minha entrada. Tá bom? Em eletrônica de potência, vocês vão ver o gráfico do diodo. Aí confunde mais ainda, mas deixa lá para eletrônica de potência. Tá? Deixa para lá. Certo? Bom. Aquela velha história, né? Que abre o prédio não pode ter nada aqui. Ó. Existe alguma maneira de eu aumentar o tamanho da barreira de potencial do diodo? Sem fazer a dopagem dele. Sem mexer na dopagem dele. Putz, os caras já iam lá, vamos dopar mais ele. Não. Sem fazer lá o processo de fabricação com uma dopagem dele. Como é que a gente daria mais elétron para ele? Vamos lá.
Hã? O que vocês acham, Eduardo? Tá certo colocar uma fonte em série com ele? Ou é maluquice? Tem uns caras pensando assim, dizendo que é possível, tem outros dando risada. E aí? Lembre-se do seguinte detalhe. Na primeira aula eu falei da associação de geradores. Eu não dei um exemplo lá da associação de geradores, de colocar 2 pilhas em série, tudo, para a gente começar a trabalhar. Então eu não posso colocar uma pilha em série no jogo. Posso ou não posso? Se eu colocar essa pilha em série, dependendo de como eu colocar ela, o que eu vou fazer com a barreira de potencial do meu diodo? Eu vou aumentar. Se eu colocar ela, né, em série, só que invertida, eu posso também diminuir. Então a gente pode manipular artificialmente a barreira de potencial. Porque concordam comigo que quem está me dando esse nível de tensão é a barreira de potencial do diodo? Aqui também quem está me dando esse nível é a barreira de potencial do diodo? Então eu posso manipular isso colocando uma fonte de alimentação. Por que eu iria querer manipular isso? Simples. Se eu for, por exemplo, pegar um sinal de ECG do coração e quiser filtrar ele. Só as partes de interesse no momento da diástole. Sim. Uma filtragem de sinal é uma parte mais rápida. Sem eu precisar usar um tal de DSP, que é o que a gente tem nos telefones celulares hoje. Né? Mas nessa outra situação, você começa a fazer filtros mais rápidos e mais fáceis. E a velocidade do trabalho dele é muito maior. Tá? Então dá para fazer. Então, por exemplo, o que vai acontecer se eu pegar o meu cifrador paralelo positivo e colocar uma fonte de alimentação em série com o catodo do meu diodo? Positivo. Só que eu vou agora colocar uma fonte de alimentação aqui. Vamos desenhar aqui a nossa forma de onda de entrada, né, o nosso VIN, Vout, tempo, e agora? Qual que será o resultado que a gente vai ter aqui, neste intervalo de tempo? Esse cara me ceifa quem? O meu polo positivo. Então eu vou alterar esse cara aqui, concorda? O negativo vai continuar igual. Por que ele vai continuar igual? Simplesmente porque está polarizado reverso. E aí, vai ter isso aqui. Beleza. Agora, qual vai ser a forma do onda aqui? Dica. Esse cara aqui, em segunda aproximação, não é uma fonte de alimentação? Essa fonte de alimentação me deu um valor aqui, que foi o valor do diodo. Pergunta, se eu substituir esse cara aqui pela segunda aproximação, ele não vai ficar assim, ó, positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo?
Como é que estão esses dois caras? Eles estão em série. Eles estão somando os seus sinais, não estão? Se eles estão somando os seus sinais, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um cara aqui, não sei que tamanho, né? Mas eu vou ter um cara aqui que este valor aqui vai ser usado por quem? A tensão da minha fonte de alimentação, que está aqui, mais a tensão do meu diodo. Por quê? Os dois estão no mesmo sentido. Se a gente for fazer Kirchhoff aqui, o que vai acontecer? A tensão que o meu elemento vai, que a minha carga vai enxergar, é a soma das duas fontes. Então, como é a soma das duas fontes, esse cara vai estar aqui, disponível para mim. Fácil, né? Isso é a segunda aproximação. E se for primeira? A primeira é só um gerador. Só o valor da fonte. Ele não vai ter esse cara aqui. Concorda? Se for primeira aproximação, a gente faz o quê? Tá, ficou quem? Só a fonte. Então seria só o valor da fonte que eu vou utilizar para fazer essa referência, essa condição de trabalho. Beleza? Tá bom. E agora, né? Deixa eu apagar esse cara aqui. Negativo. Bom, se eu posso alterar o tamanho da minha barreira de potencial por positivo, eu também posso alterar para negativo, concorda? Pode fazer isso. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou simplesmente colocar o meu diodo está polarizado para eu ter a minha condição negativa. E aqui eu tenho o meu RS, tensão do diodo e a minha tensão. Se eu pegar minha forma de onda ao longo do tempo, lembre-se o seguinte, por enquanto nós estamos colocando somente o conceito, mas já vamos colocar tensão nesses caras aí. Colocar valores. E aí a cabeça começa a dizer assim, opa, peraí, como é que é? Então, o importante é a gente saber bem o conceito. Tá? Então, nós temos aqui a tensão de pico da minha condição de entrada. E agora? O que está acontecendo ali? Vamos desenfiar. Fiz o desenho errado. Semana está certo. Semana vai fazer certo. E aí? Neste instante de tempo, o que está acontecendo com o meu elemento? Ele está polarizado direto ou está polarizado reverso? Reverso. Está polarizado reverso, chave aberta. Agora que a gente começa a dar nó na cabeça. Né? Polarizado reverso. Chave
Aberta. Se a minha chave está aberta, essa fonte aqui consegue passar corrente pelo meu circuito? Corrente. Ela não passa corrente. Mas se ela não passa corrente, o valor da tensão dela vai influenciar no meu resistor? Entenderam por que eu falei que agora começa a aplicar? Influencia ou não influencia? Cara, tem gente que falou com convicção que não, e tem gente que ainda está em cima do muro. Se eu assoprar, cai, né? Se eu assoprar, cai do muro. Essa fonte só vai influenciar quando o meu diodo estiver polarizado direto. Quando que ele vai polarizar direto? Quando eu tiver o semiciclo negativo. Certo? Então essa fonte aqui, nesse instante, ela não mexe em nada no meu elemento. Como ela não mexe em nada no meu elemento, e outra, ceifador paralelo, negativo. Quem é que eu vou mexer? Vou mexer na parte positiva do meu sinal? Vou mexer na parte negativa do meu sinal. Certo? Então, esse espaço de tempo aqui, ó, o que eu tenho na entrada, eu vou ter disponível na minha saída. Ah, professor, mas essa fonte? Só se eu tiver superpoderes para pegar os elétrons, pularem daqui, né? E chegar nesse outro ponto. Só isso. É a única maneira. Não tem como. Né? Então, ela não, nesse instante de tempo, essa fonte não está fazendo nada. Porque o diodo não está deixando passar corrente por ela. Certo? E aí eu vou ter aqui na minha saída, no meu V out, quem? A tensão de pico. Certo? E agora, vamos analisar a parte negativa. Agora, por que toca torcer o rabo? Né? Como é que estava meu diodo? O diodo estava assim, certo? Então, quando eu for substituir ele pela fonte, eu tenho que respeitar o sentido dele. Então, eu vou substituir ele pela minha fonte de segunda aproximação. Olha só que legal. O que aconteceu com essas duas fontes? Elas estão em série. O que vai acontecer aqui para mim? O valor das duas vão se somar. Então aqui eu vou ter menos V, menos VD. Certo? Facinho? É que a gente começa a ter que analisar algumas condições, se eu colocar fonte e tudo. Só que lembre-se o seguinte, qual é a sacada? Sempre pense na segunda aproximação e olha a polarização do diodo. Você pega aquela polarização do diodo e substitui por uma fonte com os polos no mesmo lugar. Que aí o que vai acontecer? Você consegue ver certinho como é que vai estar essa fonte aqui. Outra. Ô professor, mas eu posso ter um circuito assim, ó. Lá vem os espíritos, né? Eles que não podem nada quieto. E aí? Posso ter isso? Pode. Pode ter isso. Qual que vai ser o resultado se a gente tiver isso? Antes de fazer qualquer análise, antes de tudo, o que você faz? Vem aqui e faz isso aqui, ó. Segunda aproximação. Eu tenho o negativo no diodo aqui, o positivo aqui. O que aconteceu com as fontes? Elas estão somando ou estão diminuindo? Então significa que aqui é mais V e aqui é menos V.
Com isso, provavelmente, esse cara vai estar acima do zero. E não abaixo. Então pode acontecer isso? Pode. Só que a maneira mais rápida, mais fácil de resolver isso é o quê? Vem aqui e troca de outro. Põe a segunda aproximação e olha ali, opa, como é que está o sentido da fonte? Pelo sentido da fonte, você consegue definir o que vai acontecer aqui para nós. Tá? Deixa eu só voltar aqui, porque esse cara é um exemplo daqui, né? Senão vocês vão assistir lá o vídeo e vão dizer assim, ele fez um exemplo novo. Pronto. Já me ferra. Né? Certo? Facinho? Então? Outra pergunta. Eu fiz os exemplos única e exclusivamente com sinais senoidais. Agora o gerador de função ele me entrega que tipo de sinal? Triangular, quadrado e a senoide. Vai ter os três. Tá aí o ceifador. Funciona só com senoidal? Ele funciona com os três. Então eu posso muito bem ter um sinal quadrado para fazer isso. Posso ter um sinal triangular para fazer isso, sem problema nenhum. Independe da forma de onda de entrada. Tem esse detalhe. Muda a forma de onda. Só isso. Mas a análise é a mesma. Mas você muda a forma de onda. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Esse é legal. Professor, agora toca torcer o rabo. Você me mostrou o paralelo, está colocando um sério e ainda está jogando uma fonte invertida do que você me ensinou. Bem-vindo à engenharia. Qual que é a forma de onda de saída daquele circuitinho aqui?